Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão para o próximo dia 30 de outubro? Ansiosos para que esse dia chegue logo, ansiosos para que passe logo esse dia também, porque realmente nós estamos passando dias tensos, né? A população do Brasil está tensa hoje com a possibilidade de volta do ex-presidiário ao poder, ou com a possibilidade da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que é por isso que nós estamos lutando. E você, de que lado você está? Já definiu o voto? Já sabe de que lado você quer estar da história? Já sabe se você quer uma continuidade de crescimento para o Brasil ou se você quer um governo retrógrado, e não simplesmente retrógrado, um governo que vai voltar de maneira muito mais agressiva, como diz o Geraldo Alckmin, a cena do crime? Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula. Bom, esse teatro das tesouras a gente já conhece de tempo, né? Porque vídeo também que Ciro Gomes, Simone Tebet, que se colocaram como oposição ao ex-presidiário, hoje estão todos abraçados do outro lado, unidos, né, como eles dizem, por uma frente ampla democrática. Gente, eles não podem sequer falar de democracia quando eles estão abraçados com o ex-presidiário, quando eles estão abraçados com Guilherme Boulos, que é o invasor de terras. Então democracia não existe. A democracia é quando todos dizem amém para o que eles estão falando. Então de que lado da história tu quer estar? Tu vai querer estar do lado da história onde existe toda essa defesa dessa ideologização, dessa erotização das nossas crianças, onde um candidato à presidência da República fala que as pessoas roubarem um celular é só para ele tomar uma cervejinha no bar. Pessoas morrem por causa de roubo de celular, por causa de roubo de carteira, por causa de roubo de carros. E parece que ele ri da nossa cara. Parece não, ele ri da nossa cara, ele ri da cara da sociedade, que somos nós, pessoas comuns que todos os dias precisamos trabalhar, enquanto ele fala que as pessoas não podem ter armas, que a partir do 1º de janeiro de 2023, se eleito for, ele vai revogar essa possibilidade das pessoas conseguirem terem as suas armas. Então esse decreto que hoje nós temos, que as pessoas, existem os CACs, né? Ele vai acabar com isso. Só que os seguranças dele estão todos armados. Existem vídeos do Lula passando e os caras com metralhadora nas mãos. Só que para você é isso. E para ele é proteção. Para nós é morrer às vezes por causa de um celular. E ele está totalmente protegido com seguranças. Então essa é a mentira que a esquerda tenta pregar. Falando sobre o amor, falando sobre a democracia. E os caras estão abraçados em invasores de terra. Em pessoas que dizem que o Lula sim é corrupto. Que acompanhou a carreira política e corrupta do Lula. Essas pessoas hoje estão abraçadas. Então de que lado da história nós queremos estar? Também são os defensores de governos autoritários. O governo do Nicolás Maduro, o próprio candidato da esquerda, o próprio ex-presidiário, ele fala sobre isso, que agora ele vai voltar mais maduro ao poder, fazendo menção a Nicolás Maduro, que hoje é o presidente, né, ou pseudo-presidente da Venezuela, um ditador, aonde mata o seu próprio povo de fome, aonde expulsa o seu povo do seu país. As pessoas, elas vêm para o Brasil e elas vêm com nada às vezes nas mãos, porque elas perderam tudo lá, e os animais que muitas vezes são o que as pessoas têm, os seus pets, eles precisaram comer para matar a fome. Alberto Fernandes na Argentina destruindo a Argentina, um dos países que já foi referência econômica no mundo, hoje é um país com a inflação batendo nos 3 dígitos, onde as pessoas começaram a procurar comida no lixo. Esse é o futuro que nós queremos para o Brasil? Esse é o futuro que tu quer para o Brasil? Daqui 2 anos, daqui 3, 4 anos, tu vai olhar para trás, tu vai sentir vergonha do dia 30 de outubro de 2022 ou tu vai sentir orgulho do dia 30 de outubro? Gente, nós precisamos entender a seriedade desse dia 30 de outubro. Nós precisamos também abrir os olhos das pessoas que no primeiro turno não votaram, que se abstiveram do voto. Porque pensaram talvez, mas se for o Lula ou se for o Bolsonaro, no outro dia eu vou ter que acordar e ir trabalhar. Gente, talvez não tenha trabalho. E se tiver trabalho, talvez não seja o suficiente para nós alimentarmos as nossas famílias. Olha, seria cômico se não fosse trágico esse cenário. Infelizmente, nós temos que escolher entre o Jair Bolsonaro, o que é bom, mas infelizmente quem disputa com ele é um ex-presidiário. Venezuelanos e argentinos que vêm para o Brasil, muitos deles dizem que é um absurdo que ainda o povo brasileiro cogite votar no Lula.
Eles estão escandalizados. Claro, porque em algum momento eles colocaram um governo de esquerda que vem com toda aquela face boazinha, né, de pregar todo mundo ter as mesmas condições, mas isso aí é só uma massa de manobra. Isso eles usam simplesmente como uma capa de frente, mas o pano de fundo é destrutivo. Olhe para os governos de esquerda, de Alberto Fernandes, de Nicolás Maduro, de Ortega na Nicarágua, de um governo hoje representado pelo grupo lá do Evo Morales na Bolívia, Cuba. Então nós precisamos entender esse cenário e nós precisamos entender a importância dessas eleições. Precisamos entender que dia 30 de outubro representa, talvez, eu acredito que é o dia mais importante das eleições do Brasil na história. Depois da redemocratização, talvez seja a principal eleição dos últimos anos. E nós precisamos entender que fazemos parte sim da história. Lá na frente, quando as pessoas olharem para trás, eles vão olhar o povo brasileiro do dia 30 de outubro de 2022 como heróis ou como pessoas que destruíram o próprio país. Você vai olhar com vergonha para o seu filho ou você vai olhar com orgulho para o seu filho? Que país você quer deixar para a sua família? Que país você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Esse é o pensamento que nós temos que ter em mente. E em cima disso, irmos atrás de informação. O que cada um representa. Olhem para os últimos 4 anos do mandato do presidente Jair Bolsonaro e olhe quem foi o Lula. Você quer um retrocesso, e não apenas um retrocesso, mas um governo que vai voltar de maneira muito mais agressiva ao poder? Ou um país que você vê hoje que tem o preço da gasolina baixo, que saiu agora uma notícia nos últimos dias que a carne vai ficar com preço baixo de antes da pandemia, que está chegando diesel no Brasil, com isso aumenta a competitividade e reduz o preço, reduzido o preço, diminui o preço do frete também, e nós que somos o consumidor final sentiremos isso no bolso e isso é muito bom para a sociedade. O que nós vamos escolher para o nosso país? Quando o ex-presidiário fala sobre regulamentação das mídias e as pessoas dizem, não, ele não vai fazer isso, ele vai lá no Jornal Nacional e aí ele fica ali naquela conversinha mole com a Renata Vasconcelos e com o William Bonner, e aí eles conversam de maneira muito en passant. O William Bonner fala, mas o senhor pretende regulamentar as mídias, e dá uma desconversada e não existe uma pressão em cima disso para tentar realmente entender o que ele quer dizer. Mas hoje ele já pede censuras de canais. Hoje, não estando no poder, ele já pede censura de canais. Pediu 34 censuras. O PT pediu, sim, 34 censuras de perfis. No Instagram, no Twitter. Brasil Paralelo sofreu com isso. Teve um trecho no Twitter retirado do ar de um vídeo da série O Teatro das Tesouras. Então, sim, eles fazem isso. Sofreu também Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Ricardo Salles, 34 perfis com pedido de censura pelo PT. Por dia eles movem em torno de 5 processos com pedidos de censura. Então, seria muita inocência da nossa parte acreditar que eles não iriam regulamentar as mídias. Só que eles não vão regulamentar as mídias de maneira saudável, até porque não existe uma regulamentação saudável. O presidente Jair Bolsonaro toma pancada da esquerda, toma pancada da mídia e deixa eles falar. Às vezes se recusa a responder uma pergunta, mas você pode procurar e não tem um pedido de censura a nenhuma dessas emissoras. Então nós precisamos entender isso. E sim, o governo do Lula, se voltar ao poder, eles vão pedir censura. Nós precisamos entender isso e precisamos falar disso para as pessoas. Hoje a mídia tradicional, ela vem morrendo aos poucos, né? Em 2008, 70% das pessoas acreditavam em tudo que viam na televisão. Hoje, 42%. Então, dia após dia, ela vem morrendo. Essa mídia tradicional, ela vem morrendo. Então, nós precisamos entender que não basta nós confiarmos no que nós vemos na televisão. Nós precisamos ir atrás da verdadeira informação e tentar entender o fato. Por exemplo, durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro foi acusado de debochar das pessoas que estavam com falta de ar durante a Covid. Só que ele estava alertando para o então ex-ministro da Saúde, que era o Mandetta, que dizia para as pessoas procurarem uma unidade de saúde quando elas estivessem com falta de ar. Ele perguntou, mas e o que vai acontecer? A pessoa vai ser entubada. Não, mas então a pessoa precisa procurar antes, porque se a pessoa procurar quando ela já estiver com falta de ar, e ele pegou e simulou a pessoa com falta de ar, já quase não tem o que fazer.
Mas a mídia foi lá, recortou o trecho e lançou esse trecho como se o presidente estivesse debochando, o que é mentira. A gente passou por uma fake news essa semana que o Nicolas Ferreira foi acusado de ter um vídeo íntimo seu vazado com outro homem, acusando-o de gay e acusando de ter um vídeo íntimo vazado. Na sequência foi descoberto que era uma mentira, que era uma fake news, que aquilo era um filme pornô. A mídia, que se diz defensora das minorias, se diz defensora dos LGBTs, os usam como massa de manobra. Usaram os LGBTs como massa de manobra agora. Porque qual o problema seria do Nicolas Ferreira ser homossexual? Mas eles colocaram de maneira que desmoralizasse o deputado. Foram lá para desmoralizar ele e usaram então um vídeo, né? Teoricamente seria um vídeo dele, dizendo, olha aqui, ó, teve um vídeo vazado com outro homem, que absurdo. Ah, mas por que absurdo? Não são eles os defensores das minorias? Eles fazem isso com o MST também. As pessoas, às vezes, legitimamente querem um lugar para morar, mas são usadas como massa de manobra. O governo Jair Bolsonaro foi o governo que mais deu títulos de terra para as pessoas. E existem pessoas que faziam parte do MST que hoje não querem saber ouvir falar do MST. Porque hoje tem dignidade, tem aonde morar. Então muitas narrativas mentirosas são desconstruídas quando nós vamos atrás e nós entendemos os fatos. Então sim, existe censura, existe o uso das pessoas, né, dessas minorias como massa de manobra. Aconteceu um fato essa semana que a ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, ela falou sobre a Ilha de Marajó, sobre a pedofilia, sobre o abuso infantil, e o Ministério Público veio para cima dela. Ao invés de ir para cima dos verdadeiros criminosos, vieram para cima dela. Tá, mas agora tu vai ter que te explicar. Não, quem tem que se explicar é quem comete isso. Logo na sequência, apareceu uma reportagem de anos anteriores que falava sobre a pedofilia na Ilha de Marajó. Então veja, não é o que está falando, mas é quem está falando. Ela estava mostrando que existia uma rede de pedofilia na Ilha de Marajó. Mas o que a mídia fez? Foi lá e bateu. Bom, a própria Xuxa, né? A rainha da moralidade, fez um abaixo-assinado para a cassação da senadora. A mesma pessoa que tem um vídeo adulto com uma criança de 12 anos. Essa pessoa que prega a moralidade, ela está acusando então a Damares Alves e querendo a cassação dela, o que é um absurdo. Então, é sobre quem está no poder. Eles querem tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder, porque sim, eles anseiam pelo poder absoluto. O presidente hoje representa tudo aquilo que eles têm nojo. Então nós precisamos, no dia 30 de outubro, votar para que o presidente seja reeleito. Hoje tem uma Câmara e um Senado mais à direita, mais alinhado com os pensamentos do presidente. Então a probabilidade dos projetos andarem é muito maior. Você que no primeiro turno fez o voto, aquele voto ali no Ciro Gomes, na Simone Tebet, no Felipe Dávila, na Soraya, e você não vota de maneira alguma no Lula e no PT, você precisa trazer o seu voto para o presidente Jair Bolsonaro. Ah, Thiago, mas eu não concordo com a fala dele, às vezes ele é muito agressivo. Ele até fez um vídeo essa semana pedindo perdão ao povo brasileiro se de alguma maneira ele ofendeu com as suas palavras. Mas os seus feitos são maiores que as suas palavras. Então nós precisamos entender todo esse cenário. E com esse cenário decidirmos o nosso voto. E decidirmos o futuro da nossa nação. Decida o futuro que você quer deixar para os seus filhos e netos. E em cima disso, escolha o seu candidato. Tá certo, gente? Que a gente espalhe isso, que a gente fale sobre política, que a gente não tenha vergonha de falar sobre em quem nós vamos votar. Porque depois nós vamos ter vergonha da omissão que tivemos nas eleições de 2022. Que Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Curte aqui embaixo, se inscreve no canal, assina as notificações, compartilha também esse vídeo, comenta ali se você gostou, o que você não gostou, o que concorda, o que discorda. Também ideias de pauta para os próximos vídeos. Vamos fazer desse canal aqui uma página, um canal bem participativo, de um real bate-papo entre todos nós, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.